A Constituição de 88 inovou muito, mas na parte do sistema político, ela manteve alguns alicerces da ditadura militar. Uma das causas centrais da corrupção é o sistema político, um sistema atrasado, criador de corrupção, gera ingovernabilidade e tem que ser modificado. A corrupção não se combate com o desvio, com o desgarrar das garantias constitucionais. Haverá um momento em que as pessoas vão se distanciar historicamente e vão perguntar o que fizemos. O que fizemos com o nosso Estado de Direito? É necessário que o juiz seja prudente, porque se ele não for prudente, ele desestabiliza o seu próprio poder. E ao desestabilizar o seu poder, ele desestabiliza o Estado de Direito e a democracia. Doutor José Eduardo, na sua experiência como advogado, como é que o mundo jurídico se adaptou à nova Constituição? Eu acho que toda a Constituição é sempre a fotografia, num certo momento histórico, das relações de poder e das relações sociais existentes. Mas era sempre baseada nas relações de poder definidas no momento histórico. Então, a Constituição brasileira, ela, em 88, ela nasceu num período pós-ditadura. Num período em que se queria, havia um anseio muito grande pela democracia, pelo Estado de Direito, pelas liberdades. Então, não é à toa que ela se transformou na Constituição cidadã. Ela criou um espaço de direitos como nunca as constituições anteriores haviam colocado. Criou uma institucionalidade com características que as anteriores também não tinham. Então, ela é realmente uma Constituição daquele momento. E, evidentemente, algumas situações foram ousadas e a realidade não permitiu até que fossem regulamentadas. Outras situações que expressavam a conjuntura do momento foram, a meu ver, já arcaicas e introduzidas no texto da Constituição como sistema político. Então, ela é uma Constituição que, como todas as Constituições, ela expressa um momento, né? Um desejo de modificação e um desejo de conservação, de acordo com as disputas políticas, as relações do poder, no momento em que ela foi pactuada. Mas naquele momento, o que aconteceu com os processos judiciais? Eles tiveram que ser revistos à luz da nova Constituição? Eu me lembro, na época, eu era assessor, eu era procurador de carreira, eu era assessor do secretário dos Negócios Jurídicos de São Paulo, que era então, e é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Cláudio Lemos. E nós tivemos que fazer todos os estudos para verificar o que se aplicava, o que estava em curso, como é que eram os efeitos processuais nos litígios. Então, houve muita polêmica. Toda a Constituição, quando ela entra em vigor, ela gera um problema que nós chamamos de intertemporalidade, ou seja, a discussão do que cabe, do que se aplica, do que vai... Então, houve aí 1, 2, 3 anos, assim, agudos de discussão jurídica sobre o que era aplicável. Mas a Constituição, ela se intronizou, tá certo? Eu acho que hoje a conjuntura aponta para algumas questões que talvez devam ser retrabalhadas e devam ser tratadas e outras que devem ser conservadas. Mas isso, claro, parte muito da perspectiva política de quem analisa esse texto. Eu seria contra uma mudança da Constituição de 88, uma nova Constituinte nesse momento. Eu seria favorável a que nós víssemos os pontos em que ela precisa de ajustes, como, por exemplo, o sistema político. É inadiável uma reforma política no Brasil, para que nós pudéssemos, então, pegar esse esforço importante, democrático, que foi feito em 88 e conservá-lo. O que precisa ser mudado no sistema político? Já vi o senhor defendendo em outras entrevistas o parlamentarismo. O senhor é a favor desse sistema? Veja, eu sou um parlamentarista. Eu defenderia para o Brasil o parlamentarismo, o que alguns chamam de misto, ou o semipresidencialismo, igual ao sistema português, igual ao sistema francês. Como pessoalmente eu acho melhor. Mas eu acho que, além da questão do sistema de governo, o sistema político brasileiro é anacrônico, ele gera corrupção, ele é um sistema atrasado, ele gera ingovernabilidade, ele não fortalece a existência de partidos políticos. Ou seja, no fundo, é uma Constituição democrática, né, que tem um sistema atrasado, um sistema cujas bases dele estão na ditadura militar. Aliás, é até interessante, quem fizer esse estudo vai perceber que a Constituição de 88 inovou muito, mas na parte do sistema político, ela manteve alguns alicerces da ditadura militar. Aí você vai perguntar, mas por que se inovou tanto nisso não? Há uma lei na vida, né, institucional dos seres humanos, que as instituições, dificilmente elas são mudadas por aqueles que são beneficiados pelas relações de poder que nela existem, né?
Vamos lembrar que nós não tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte em 88. Nós tivemos o Congresso investido de poderes constituintes. Então, o mesmo Congresso que avançou em muitos pontos, que estabeleceu cláusulas pétreas, que afirmou direitos e a democracia, assegurou instituições, é um Congresso que não tocou nas bases da reforma política, porque era a base, a fonte de poder dos próprios parlamentares que aqui estavam na sua essência. Então, como não houve uma pressão social para a mudança do sistema político, houve a conservação do sistema que havia permitido a eleição daqueles parlamentares naquele momento. Ou seja, é uma Constituição avançada, mas que manteve, por força desta situação, a estrutura, vamos dizer assim, os alicerces centrais daquilo que existia na Constituição de 1967, alterada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. Ou seja, um sistema atrasado, gerador de corrupção, gera ingovernabilidade e tem que ser modificado. Mas eu acho que a sociedade brasileira ainda não percebeu a dimensão disto. Né? Mas por essa lógica, o atual Congresso também não mudaria esse sistema. Eu também acho que dificilmente o poder instituído muda as regras da instituição que lhe colocam no exercício do poder. Para que eu tenha uma reforma política, eu tenho que ter pressão externa, ou seja, um desejo social amadurecido de que eu mude o sistema político. Agora, hoje você vê muito, por exemplo, as pessoas debatendo a corrupção, que é o tema da atualidade, tem que ser, a corrupção é um mal para a sociedade, tem que ser combatido, quem tem que ser reprimido, as pessoas que são corruptas têm que ser presas, mas eu tenho que discutir a causa disso. E uma das causas centrais da corrupção é o sistema político. Né? Então as pessoas se limitam a discutir, prende, faz, como se o Código Penal fosse resolver o problema da corrupção do Brasil. Não é verdade. Tá certo? O problema da corrupção do Brasil, ele exige várias coisas, também o Código Penal. Bem aplicado, né? Não da forma que está sendo aplicado por aí, sem provas, com condenações injustas. Bem aplicado. Mas, além da boa aplicação, eu tenho um problema do sistema político gerador da corrupção. Eu tenho um problema de uma cultura política que precisa ser enfrentada, né? Que é uma cultura não republicana que tem que ser derrotada. Né? Esse contexto todo que está colocado, eu acho que exige que nós pensemos que um dos ingredientes que gera esse cenário de corrupção histórico, a corrupção não é de agora, né? Ela começou no século XVI, quando o Cabral veio para cá. Né? Então, objetivamente, um dos elementos que nós temos que atacar de frente é esse sistema político. Ou então nós vamos continuar amargando situações geradas de corrupção por esse próprio sistema. Agora, o combate à corrupção mudou de patamar com a Constituição de 88? Mudou. Eu acho que a Constituição de 88 tem um papel importante no combate à corrupção. Eu vejo hoje algumas pessoas que ou são desmemoriadas ou nasceram depois e nunca leram como foi o Brasil no passado. Né? Corrupção, eu repito, ela vem desde a nossa descoberta. Você basta ler os cronistas antigos. Né? O desapego a uma dimensão da res pública, da coisa pública, vem da história da nossa colonização. A Constituição de 88, ao criar instituições sólidas, ao garantir direitos, ao garantir uma série de situações, de princípios, inclusive geradores da administração pública, criou a ambiência necessária para que a corrupção fosse desvelada. Aquilo que existia no subterrâneo passou a aflorar e, claro, a causar indignação, uma saudável indignação. Mas uma indignação que tem que ser canalizada para as vertentes do Estado Democrático de Direito. Senão nós voltamos à arena romana, nós voltamos ao período de condenações sem provas. A sociedade hoje tem uma sensação de que a corrupção está maior do que no passado. Não é isso, então? Não. Eu diria a você o seguinte, vou dar um exemplo, eu costumo comparar, se você comparar a corrupção com um tumor, né, muitas vezes você tem um câncer e não sabe que tem esse câncer. E não sente sintomas. Você vive feliz, você pratica esportes, até o médico te falar. Quando o médico te fala, você briga com o médico, você fica desesperado, passa a não dormir mais à noite, claro. Ou seja, a descoberta do tumor equivale, sob certo aspecto, à descoberta da corrupção. Não que o tumor não existisse, é que ele era assintomático. A Constituição de 1988 criou as condições para que o tumor fosse descoberto, tá certo? E para que se pudesse tratar. O problema é que está se tratando a corrupção só com um tipo de medicamento e mal ministrado, porque transformou-se o Brasil numa arena romana, numa caça às bruxas, a corrupção ser utilizada como fator de disputa política, como também já foi no passado, para carimbar ideologicamente certas pessoas, para afastar pessoas de candidatura quando não me agradam e para deixar outras quando me agradam. Né? Isso tudo é muito ruim.
né? Porque a corrupção ela tem que ser objeto de punição, de prevenção e de transformação. E nós estamos vendo a sociedade não se apercebendo que as coisas têm que ser combatidas com mais profundidade e que corrupção não se combate com o desvio, com o desgarrar das garantias constitucionais. Esse combate à corrupção é fruto de um amadurecimento institucional? Eu vejo o tratamento que se dá hoje à corrupção no Brasil, ele é fruto de um processo de amadurecimento, mas também de uma infantilização. Por que é uma infantilização? Porque as pessoas imaginam que os fins justificam os meios, que o arbítrio se justifica para combater a corrupção, é de uma ingenuidade ou de um messianismo incompreensível no século XXI. Né? Eu vejo, nós temos hoje vingadores togados, né? Que até podem ter até boa fé. Não, eu vou acabar com a corrupção. Meu Deus, respeite a Constituição para fazer isso. Você não é Deus. Você não é o sacerdote universal, nem tem o dom de dizer a verdade. Você tem que cumprir a lei. E a lei já te manda combater a corrupção, mas com provas, com aplicação das garantias, para que ninguém seja injustiçado. Porque o dia que eu começar a justiçar, eu pratico injustiças. E ao praticar injustiças, eu uno o joio e o trigo. Crio uma histeria, não resolvo nada, desestabilizo instituições e o resultado qual é? Eu não combato a corrupção como ela devia ser combatida. Isso leva a uma reflexão também sobre a atuação do Poder Judiciário. Claro. O Poder Judiciário é hoje, no mundo, um dos poderes que enseja a maior discussão. Nós passamos a ter uma situação em que o Executivo é controlado pelo Legislativo e é controlado pelo Judiciário. O Legislativo, nos seus atos, é controlado pelo Judiciário, desde que a Constituição americana introduziu essa possibilidade do chamado Judicial Review, em que os atos legislativos são controlados pelo Poder Judiciário. Mas quem controla o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o único poder que se autocontrola, claro? E aí, aquela discussão histórica, quem controla o controlador, é uma discussão que se projeta, não no Brasil, no mundo. Bem, e daí? Quem deve controlar o Judiciário? E daí que até que se pense um novo modelo que supere essa situação, é necessário que o juiz seja prudente. A prudência é a maior virtude que um juiz deve ter hoje. Não é a ousadia, não é o messianismo, não é o arbítrio, é a prudência. Porque se ele não for prudente, ele desestabiliza o seu próprio poder. E ao desestabilizar o seu poder, ele desestabiliza o Estado de Direito e a democracia. Eu tenho visto juízes muito prudentes, aos quais eu os reverencio, mas tenho visto juízes de uma imprudência institucional, de um messianismo, que gera aplausos fáceis num primeiro momento, mas gera consequências históricas perversas. Que consequências? Destabilização política, destabilização do sistema econômico. Né? Eu vejo, por exemplo, hoje não sou mais parlamentar, nem sou mais ministro, então até posso falar com mais liberdade muitas coisas. Mas eu dediquei minha vida parlamentar ao combate à corrupção e me orgulho disso. No entanto, eu não acho que para você combater a corrupção eu tenho que aniquilar as empresas, eu tenho que prender os diretores, os funcionários corruptos, os governantes corruptos. Mas eu tenho que salvar as empresas porque elas geram o sistema que nós vivemos. Não, desenvolveu-se uma premissa, vamos acabar com a empresa, vamos destruir. Bom, veja, quais os reflexos nós temos na nossa economia hoje pelo aniquilar de certas empresas, junto com aqueles que deviam ser presos. Daí, ou seja, haverá um momento em que as pessoas vão se distanciar historicamente e vão perguntar o que fizemos. O que fizemos com o nosso Estado de Direito? O que fizemos com a nossa economia? Fizemos bem de combater a corrupção, mas, às vezes, quando o medicamento é ministrado em dose errada ou da forma errada, eu levo o paciente à morte. E eu tenho que entender este contexto para que eu possa amadurecer, inclusive as nossas políticas de combate à corrupção. Nós entrevistamos já ministros do Supremo e eles afirmaram que é natural da democracia que o STF dê mesmo a última palavra. O senhor concorda? Concordo. Ou seja, o sistema democrático que nós temos é esse. O Poder Judiciário é o poder que dá a última palavra. Perfeito. E por isso que é necessário que você tenha prudência. Porque a Suprema Corte não tem ninguém que rever seus atos. Os próprios juízes, por exemplo, eles têm que ser prudentes. Eles não podem
simplesmente ignorar o texto da Constituição e construir as interpretações que querem para atender os seus desejos. Os juízes não são a Constituição. A Constituição é algo que está acima de todos e que expressa uma relação de poder que define um dado momento histórico. Mas o que é ter prudência? Isso não é muito subjetivo também? Prudência é saber o papel que ocupa e não extrapolá-lo. Prudência é não incorrer no abuso de poder. Prudência é não condenar sem provas. Prudência é não inventar teses que atendam aos meus interesses, descolando daquilo que democraticamente foi definido, mesmo que eu não concorde. E tudo isso está sendo feito? Infelizmente está. Por alguns. Como é que isso poderia ser corrigido? O Congresso tem projetos aqui para limitar o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que é o caso ou há alguma outra alternativa? Veja, eu faço dois tipos de análise. Eu acho que o modelo Estado de Direito está em crise, no Brasil e no mundo. E que até o final do século XXI ele vai sofrer mudanças. Mudanças que podem ser retrógradas, nós podemos voltar a ter modelos autoritários de Estado, ou mudanças que são as que eu defendo de radicalização democrática. Né? Mas isso é uma questão do modelo de Estado. No Brasil, especificamente, nós temos que trabalhar com esse modelo até que a vida e a história nos mostrem um novo caminho de modelagem estatal a ser seguido. E aqui eu sou favorável a mandatos para o ministro do Supremo. Sou favorável, já não é de hoje. Eu sempre defendi que o Brasil tivesse um tribunal constitucional com pessoas investidas em mandatos. Claro, acho que... Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele dá a última palavra e ele tem que estar muito conectado com a situação política do momento em que se faz a interpretação constitucional. Eu tenho um juiz que fica muitos anos lá, traz uma desconexão entre as suas crenças e aquilo que a sociedade pensa num certo momento. Então, eu acho que o mandato seria muito bem-vindo para ministros de um tribunal constitucional brasileiro em nova feição. E qual seria um tempo razoável? Podemos seguir um modelo de 8 anos, por exemplo, que alguns países adotam. Acho muito bom, 8 anos. E aí impedindo-se aquele que foi ministro de exercer atividades correlatas, advocacia ou situações durante um conjunto de anos bem alto. Alguém que vai para a Suprema Corte tem que saber que estará impedido depois de poder exercer a atividade a qual ele servia como julgador. O Supremo deveria ser um tribunal apenas constitucional? Assim, se você depender do que eu acho que sim. O Supremo Tribunal Federal devia ser um tribunal constitucional. E as outras competências serem focadas, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça ou algo equivalente. O Supremo Tribunal Federal com mandatos, porque é ele que dá as regras da interpretação, que não é neutra. Não existem juízes neutros. Aliás, há uma diferença que as pessoas confundem muito entre neutralidade e parcialidade. O juiz não pode ser parcial, ele não é parte. Ele não persegue os seus desejos para derrotar seus adversários. Ele tem que ser imparcial. Mas ser imparcial não significa ser neutro, porque ninguém é neutro. As pessoas pensam a vida com seus valores, com seus problemas, com a sua psique. Ninguém é neutro. Então, portanto, os membros da Suprema Corte também não são neutros. Eles têm as suas ideologias, têm as suas crenças, têm as suas convicções, e isso interfere no seu pensamento. E por isso a escolha de um ministro tem que estar adequada à visão de mundo de um certo momento histórico. Razão pela qual eu não acho que os ministros devem mudar em 4 anos, porque você perderia muito uma estabilidade decisória. Mas eu acho que de 8 em 8 anos seria muito boa a renovação para que novas pessoas adequadas no seu processo de escolha às relações históricas e de poder existentes naquela fotografia daquele momento pudessem ser investidas do exercício funcional. Nesses 30 anos de vigência da Constituição de 88, a gente teve alguma ruptura institucional? Olha, vai depender um pouco do conceito que você entende de ruptura institucional. Eu acredito uma ruptura, no sentido que eu afirmo não, mas violações institucionais, claramente, não é certo? Mudança de espírito, claramente. Por exemplo, no processo, é claro que eu fui advogado de Malsef, né? Então não me peçam neutralidade, né? Também nisso. E talvez também nem me peçam imparcialidade também, porque eu fui advogado. Mas, a meu ver, com muita convicção, houve uma ruptura clara institucional no impeachment. Não havia base para o impeachment, não havia crime de responsabilidade. E hoje, passado um tempo, mesmo as pessoas que defendiam o impeachment dizem, não, realmente crime de responsabilidade não houve. Mas não tinha mais condições de governar. Oh, meu Deus.
Não estamos no parlamentarismo. Né? Mas isso não é fruto da confusão lá da Constituinte entre parlamentarismo e presidencialismo? Eu acho que tem esse elemento, que é muito bem colocado por você, mas tem também um elemento de desprezo à democracia brutal. Né? Um elemento de pragmatismo. Agora eu vou derrotar, eles perderam a maioria parlamentar, vamos derrotá-los, para que quem perdeu nas urnas volte. Então, veja, por exemplo, a meu ver, não havia crime de responsabilidade nenhum para Dilma Rousseff. Às vezes, no presidencialismo se perde maioria. Para a memória, o presidente dos Estados Unidos, o Obama, perdeu a maioria num certo momento, não conseguia nem aprovar o orçamento. Isso não é impeachment. Ou então cria-se parlamentarismo. Perdeu a maioria, a moção de censura cai. Né? A solução passa pelo Estado democrático de direito. Não passa por golpes, não passa por rupturas adicionais, como não passa por condenações sem provas e violações de direito. O próprio processo de impeachment tem lacunas que precisam ser regulamentadas pelo Congresso? Sem dúvida. A lei é antiga, ela é mais velha que eu, tá certo? Quer dizer, ou seja, ela é antiga. Né? Então, você veja, é uma lei que sobreviveu, foi feita sob a égide da Constituição de 46 e passou pela Constituição de 67, pela emenda constitucional número 1 de 69, pela Constituição de 88. Há vazios, não se sabe como equacionar, tanto que o Supremo Tribunal Federal, até num voto, achei muito bem trabalhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu uma ação de descumprimento de preceito fundamental e fixou o rito. Tomou-se como paradigma o caso do impeachment do presidente Collor. Então, o Supremo mesmo atuou para suprir essas lacunas normativas no processo de impeachment de Dilma Rousseff, valendo para quaisquer situações que, porventura, possam vir a acontecer no futuro. O senhor aponta que houve um desrespeito à Constituição nesse processo, mas também não houve na hora que os direitos políticos foram preservados e um desrespeito à própria lei da ficha limpa, da qual o senhor foi relator lá na Câmara? De jeito nenhum. Eu vou dizer por que eu não acho isso. O Supremo Tribunal Federal havia interpretado que o procedimento aplicável no impeachment era o procedimento do processo Collor. O texto da Constituição era o mesmo quando Collor foi julgado, quando Dilma foi julgada. Na hora em que vai se discutir o impeachment de Fernando Collor de Mello, ele renuncia. E o então presidente do Supremo Tribunal Federal, que conduzia o processo, indaga o seguinte: bom, se isto é uma pena acessória, ou seja, se a suspensão dos direitos políticos é uma pena acessória, né, a renúncia eliminou essa pena. Claro. Agora, se ela é uma pena autônoma, tem que ter uma votação específica, porque a renúncia não a elimina. E naquele momento o Congresso Nacional entendeu que tinha que votar e suspendeu os direitos políticos de Fernando Collor de Mello, dizendo, portanto, olha, esta pena independe daquela. Mas o texto constitucional não diz isso. Bem, o Congresso Nacional interpretou que eram penas diferentes. Isto vai ao Supremo. E o Supremo Tribunal Federal reconhece que o Congresso podia ter tido aquela interpretação da Constituição. Ali se fixa o precedente. Um precedente que é resgatado quando o PCdoB entra com uma ação de descumprimento do preceito fundamental e o ministro Barroso fixa o rito Collor para regular o processo de Dilma. Muito bem, quando chega a questão, evidentemente, a defesa de Dilma, junto com os senadores, levantam esta questão. E o presidente Ricardo Lewandowski, rigorosamente dentro daquilo que havia sido decidido, disse: não me cabe opinar. Há um rito que já foi definido e a Constituição foi interpretada que são penas dissociadas, então, portanto, se valeu lá, tem que valer aqui. E toma uma decisão, a meu ver, corretíssima. Os senadores, apreciando, dentro do princípio da proporcionalidade das penas, as condutas que afastaram Dilma Rousseff do cargo, entenderam que ela não devia ter seus direitos políticos suspensos. Situação absolutamente, a meu ver, normal. A diferença, talvez, dos dois processos é que naquele momento do Collor não havia a lei da ficha limpa, como há agora. Isso não enfraquece a lei? Não, porque a lei da ficha limpa, ela exige condenação judicial em órgão de segunda instância. Claro. E no caso de Dilma Rousseff, nós não tivemos propriamente uma condenação por órgão colegiado judicial. O impeachment não está dentro do dispositivo da lei da ficha limpa. O Supremo está reinterpretando a lei, né? Vários processos questionando a lei nesse momento de eleições. O que o senhor acha dessas reinterpretações que têm sido dadas? Ser muito franco, eu fui relator da ficha limpa quando era deputado. Né? Por isso a pergunta. Eu conheço bem a lei e sei os debates que nós participamos. Algumas das decisões do Supremo eu concordo, mas tem algumas que eu não concordo. Por exemplo, eu não concordo em hipótese nenhuma com a decisão da retroatividade da lei.
Não concordo. Aplicar-se a período anterior. Nós tivemos essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Isso foi colocado, e eu, o deputado Flávio Dino, que tínhamos um papel naquele momento, hoje ele é governador do Maranhão, nós discutimos isso. Era óbvio que, a nosso ver, não precisava nem ser colocada uma regra dizendo que não retroagia. Porque a regra no nosso sistema, dada pelo artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, é a eficácia imediata da lei. Vige entre nós o princípio da irretroatividade das leis, a menos que a lei expressamente diga o oposto. E se a lei disser o oposto, tem que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, esta lei nunca poderia ter sido aplicada retroativamente. Nunca. Nesse ponto, a minha discordância respeitosa com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E também em relação a outras que vêm sendo colocadas, que eu pessoalmente discordo juridicamente, e como eu vivenciei a elaboração desta lei, eu lhe digo, não dá para concordar. Eu agradeço a presença no programa e até a próxima. Muito obrigado, Elci. Coloquei para a gente discutir maioridade penal. Ixi, ó, isso aí é o programa todo. O direito de uma pessoa não ser processada quando é menor está dado pela Constituição. Como é que eu vou dizer que isso não é um direito? Por que isso pode ser mudado?